internet. Sejam muito bem-vindos. Só para iniciar, nós vamos dar nossos recadinhos, né? A gente lembra que nosso cronograma, né, nosso calendário fica sempre preso aqui no nosso mural e também lá no nosso site, tá? Todos os nossos horários de palestra, nossos atendimentos. A gente só lembra que quem for passar no atendimento fraterno, para chegar sempre meia horinha antes das palestras, para poder estar conversando com o dirigente do dia. E também é importante lembrar do passe à distância, que agora só está acontecendo com o cartãozinho do plantão, tá? Nosso trabalho, né, na área social, a gente já está atendendo 85 famílias, né, cadastradas, que todo segundo sábado do mês, né, vem receber os alimentos. Então, a gente está sempre precisando da ajuda, né, para formar as cestas básicas. Aí a gente está precisando agora de leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Mas, na verdade, eu sempre digo, né, que qualquer item que se compõe a cesta básica é sempre muito bem-vindo, que é sempre 1 quilo de alimento a menos para a gente estar fazendo as cestas. A gente tem, vai acontecer agora, no dia 8 de outubro também, para ajudar a Cotique, né, que é um orfanato que atende 30 crianças, né, com limitações físicas, também mentais, né. Já completou agora em setembro 18 anos. Então, agora eles precisam, né, estão sempre precisando de recursos para estar mantendo lá o ambiente deles. Esse bingo beneficente vai acontecer no Acre Clube, no dia 8 de outubro, que é um domingo, às 14 horas. O convite custa R$ 25,00, que está incluso um lanche e uma cartela. As bebidas são à parte, tá? O convite a gente tem aqui com a Sandra, com o Vladimir, com a Cida e o Akil. Aí quem quiser estar participando também é sempre legal. Além de ajudar, também é um momento de estar se reunindo com o pessoal, se divertindo um pouquinho, né? E um último recadinho, a gente lembra que a gente está tendo a Feira dos Livros Usados aqui na nossa livraria, né? Tem bastante romance, livros para estudo, aí quem quiser dar uma olhadinha lá, tá? Bom, acredito que os recadinhos sejam esses. Então já vamos nos harmonizando, tranquilos e envolvidos na paz desse ambiente. Elevemos nossos pensamentos e agradeçamos ao Pai pela oportunidade da vida. Agradeçamos pela oportunidade de aqui estarmos nessa manhã, recebendo essas boas energias que vão nos harmonizando, nos equilibrando e nos fortalecendo, para seguirmos os novos dias com alegria e disposição, e também com sabedoria, para lidarmos perante os desafios da vida. Lembrando sempre que cada situação que nos é dada é importante para o nosso crescimento e melhora. Sejamos sempre confiantes no tempo de Deus, pois o melhor para nós sempre acontece. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a Fátima vai conversar conosco sobre inimigo real, né? Por favor, seja bem-vinda. Tá ligado. Agora tá ligado. Porque não tá? Não tá assinando? Deixa eu só dar uma olhada. Não, ligado, tá. Posso tirar um pouquinho isso aqui? Um bom dia a todos. Bom dia. Peço desculpa pela voz, mas ainda estou me recuperando de uma faringite. Que a paz do nosso Mestre, ela esteja em nossos corações no dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual. Nós vamos falar sobre inimigos e quem não os tem. Mas antes de entrarmos nesse tema, nós precisamos realmente saber o significado da palavra inimigo, para que a gente possa entender o porquê que Jesus, há 2000 anos atrás, ele abordou sobre esse tema. E eu digo atual porque há 2000 anos atrás,
a gente convive com esse tema e, até o momento, nós não encontramos as soluções adequadas. Mas estamos caminhando. Então, o que é o inimigo para vocês? O que é que vocês interpretam como inimigo? É uma pergunta. O que mais? O que mais? O que mais? Alguém tem mais uma definição para a palavra inimigos? Tudo que vocês falaram está corretíssimo. Inimigo é o opositor, é o adversário, é aquela pessoa que no nosso caminho tenta atrapalhar o nosso caminho. É aquele que não tem afinidade com a gente. Enfim, é toda aquela criatura que está no nosso caminho para nos ensinar. Não é verdade? O inimigo, ele tem esse papel, nos ensinar. E é interessante que Deus, ele permite realmente que, entre aspas, esse adversário esteja no nosso caminho, para que a gente possa desenvolver em nós e trabalhar em nós algumas virtudes. Normalmente, diante desse adversário, nós reclamamos, nós não aceitamos, nós batemos o pé, nós questionamos e temos uma atitude igual a ele, porque geralmente nós retribuímos o quê? O mal com o mal. Não é verdade? Então, eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está no capítulo 10 do Evangelho. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Então, quando chegar em casa, se tiver oportunidade e tempo, dei uma lida nesse Evangelho, cujo título é Amai os vossos inimigos. Então, eu fui tirar o tema de lá. Amai os vossos inimigos. E a gente vai ver o que foi que Jesus disse com relação a este tema. E ele desenvolveu esse tema no Sermão do Monte. Então, ele disse o seguinte, ele começou assim: aprendeste o que foi dito aos antigos, amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. Quer dizer, bem antes de Jesus, era assim que a sociedade vivia, retribuindo o mal com o mal. E aí Jesus diz o seguinte: mas eu vos digo, amai o vosso próximo e amai também o vosso inimigo. E de que forma ele passou para nós esse amor ao inimigo? Aí ele diz no Evangelho, fazer o bem. Então, faça o bem àqueles que vos odeiam. Ore por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Para que, se agirdes desta forma, vós sereis filhos de vosso Pai. Olha, nesse trecho ele já está falando que todos nós somos o quê? Irmãos. Independente das nossas diferenças e afinidades, nós somos irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. E ele diz mais ainda, porque este Deus, que é Pai, ergue o seu sol, quer dizer, esse astro, essa luz,
sobre todos nós, ou seja, sobre bons e sobre maus. E faz chover também sobre aqueles que são justos e aqueles que são injustos. Olha só a misericórdia divina, né? É interessante esse evangelho porque Jesus, ele vai minuciosamente esclarecendo o porquê nós temos que amar os nossos adversários. Ele vai mais além dizendo, porque se nós amamos somente aqueles que nos amam, o que é que nós fazemos de especial? Porque amar aqueles que nos amam é fácil, não é? Ou não é? É fácil. É fácil amar um filho, é fácil amar um amigo, né? É fácil amar uma pessoa que tem a mesma linha de pensamento, de afinidade conosco. Não é fácil. É porque aquela pessoa, aquela criatura, dessa mesma linha de pensamento, ela tem os mesmos sonhos, né? Tem as mesmas atitudes, que a gente pode até dizer, se bem que não existe, é minha irmã gêmea, minha alma gêmea. Não existe, né? Ele diz, que fazeis nisso de especial, né? Porque os publicanos, quer dizer, a sociedade da época de Jesus, os publicanos, aqueles que conheciam leis, que praticavam as leis, eles faziam isso. Eles só saudavam aqueles que saudavam eles e amavam aqueles que amavam eles. Então, ele diz assim, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas, dos fariseus, dos publicanos, ou seja, da sociedade da época de Jesus, que era a sociedade intelectualizada, que tinha o poder, né, que eram responsáveis pela aplicação da lei. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça deles, né, vós não entrareis no reino dos céus. Então, Jesus faz como um ponto fundamental para esse reino dos céus, o amor. Bom, entendemos o evangelho, né? Então, vamos começar o nosso bate-papo. Não é uma palestra, é um bate-papo, né? Jesus é o maior espírito que já esteve entre nós. Ele é um modelo. A espiritualidade, quando questionada por Kardec, e Kardec faz a pergunta para a espiritualidade, qual o modelo a ser seguido pelo homem na Terra? E o que a gente acha interessante é que espírito superior não fala muito, né? Ele fala pouco e diz muito. E a espiritualidade responde, Jesus. É assim, aquilo que a gente conhece nos dias de hoje, curto e grosso, Jesus. Então, Jesus é o modelo. O que é que nos traz Jesus? O que é que ele nos trouxe de bom? O seu evangelho. Ele veio numa sociedade sofrida, numa sociedade oprimida, numa sociedade no qual a violência predominava, o mal estava muito evidenciado, porque na época que Jesus veio e chegou ao mundo, tudo era realizado ou feito através de duelos, de vingança. Era lei do olho por olho, dente por dente. Você me fez, você leva, né? Era a lei vigente da época. E Jesus, quando ele chegou nesta sociedade, ele trouxe algo diferente. E esse algo diferente que fez com que
ele fosse perseguido, caluniado, e até levado à morte. Porque ele, como semeador, ele foi jogando a semente. Mas é claro que numa sociedade, né, onde havia muitos escândalos, né, e o Evangelho está cheio de ensinamentos. Numa sociedade onde a predominância do mal era muito dominante, chega um espírito da condição de Jesus, o governador planetário, o modelo, e fala de amor. E aí estremece o poder da época, né? Porque ele vai falar, olha, o amor cobre uma multidão de pecados, né? O que é o amor? O amor é aquele sentimento no qual a gente se coloca no lugar do outro e aprende ou tem a capacidade de perdoar, de entender, de compreender. Não há necessidade. Já imaginou Jesus falar assim, olha, a gente tem que retribuir o mal com o bem? É difícil, né? Para aquela sociedade. E ainda nos dias de hoje, 2000 anos, se passam do Evangelho, ou se passaram do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, e nós ainda encontramos algumas dificuldades, algumas barreiras para aprender a retribuir o mal com o bem. Então, é claro que o amor que o Cristo ensinou para nós, plenamente nós ainda não colocamos em prática no nosso planeta Terra. O nosso planeta, ele ainda é considerado um planeta de expiações e provas. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, né? Mas até nós chegarmos a este patamar de uma humanidade regenerada, vai levar ainda alguns séculos, ou talvez alguns milênios. Mas nós estamos caminhando, né? Devagar, mas nós estamos caminhando. Então, ele diz o seguinte, olha, ama o teu oponente, ama o teu adversário, ama aquele que te agride, ama aquele que te odeia. E a gente se questiona, como? Como amar aquela criatura, aquele irmão, que eu não tenho uma plena confiança nele? Aquele irmão que, por mais que eu dei uma chance, a segunda chance, a terceira chance, mas eu sei que vai haver um momento que ele vai abusar da minha confiança. Não é isso que a gente fala? É isso que a gente entende? Ah, eu vou dar um voto de crédito para ele. Né? E nesse voto de crédito que a gente dá, está incluindo o quê? A confiança de que a pessoa ou aquele irmão não vai reincidir naquele mesmo ato. Mas passa o tempo, ele volta a abusar daquela confiança que foi dada. Não é assim que a gente pensa? Então, para o incrédulo, uma pessoa que não acredita, para o cético, aquele que duvida, ele certamente vai dizer, imagina que eu vou dar um voto de confiança a uma pessoa que eu sei, e aí afirma categoricamente, né? Eu sei que vai pisar na bola comigo. Imagina, isso é um absurdo, isso é loucura. Quem faz isso está no estado de loucura. Para o cético, né?
daquela pessoa que abusa da minha confiança, eu quero é mais distância. Não é verdade? A gente sempre fica com o pé atrás, não é? Então, mas há uma razão, há um motivo para que Jesus tenha, de forma categórica, nos afirmado a necessidade de amar os nossos inimigos. Por exemplo, há mais de 157 anos atrás, surge o Paráclito, surge o Consolador prometido. E o Consolador prometido fala a nossa verdadeira realidade. Não é? E qual é a nossa verdadeira realidade? É material ou é espiritual? É espiritual, né? Isso quer dizer que se a nossa verdadeira realidade ela é espiritual, nós não somos da terra, não é verdade? Nós estamos passando pela terra. Nós somos aqueles viajantes no tempo e no espaço. Nós estamos diante de uma porta de vai e vem. Vocês conhecem, né, aquela porta de vai e vem? Todos nós conhecemos. Ora, nós estamos no mundo material, ora, nós estamos no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, é a nossa casa. O mundo espiritual não precisaria existir para que nós existíssemos. Nós existimos. O planeta Terra, para nós, a nossa casa-mãe que nos recebe pelo processo reencarnatório, né? Ela é uma grande oportunidade de nós desenvolvermos este amor. Então, Jesus, por exemplo, fala que quantos corpos nós já tivemos, né? Ele fala com Nicodemos, quando ele fala sobre essa reencarnação, ele diz a Nicodemos, é preciso renascer de novo. E aí nós perguntamos, quantos corpos nós já tivemos? Quantas famílias nós já pertencemos? Quantas profissões nós já desenvolvemos? Né? Quantos desafios nós já passamos e alguns nós soubemos elaborar de forma adequada, conseguindo vencê-los, outros ainda carregamos dificuldades. Quantos corpos físicos com relação ao sexo nós já fomos? Em algum momento nós já fomos homens, mulheres, não é isso? Então, nós somos esse espírito imortal. Esse espírito imortal que guarda um universo. Nós somos um universo, né? De conquistas, de desafios, de dificuldades, de vitórias. Nós somos esse universo. E é claro que nesse universo nós já tivemos encontros, desencontros com vários irmãos nossos. Não é verdade? Já tivemos. Bom, nos nossos encontros e desencontros, em eras passadas, nós tínhamos como objetivo o trabalho de nos melhorarmos. Então, em algumas situações, nós fomos colocados em famílias extremamente difíceis, fomos colocados em famílias extremamente prazerosas de se viver, né?
fomos situados em ambientes onde encontramos opositores e conseguimos conquistá-los, outros não conseguimos conquistá-los, e continuamos nesse processo de caminhada. Então, nos encontros, nós fomos arrebanhando amigos. E que são os amigos que, às vezes, de caminhada, nós encontramos e que a gente tem afinidade. É o amigo dentro de casa, é o irmão que a gente tem uma extrema dificuldade, uma extrema confiança. São os pais também carinhosos, bondosos, e que a gente diz assim, nossa, meus pais não existem. São pessoas maravilhosas. Mas também nesse processo de caminhada, nós vamos encontrando os nossos desencontros. Houve os desencontros, né? Esses desencontros que, na atualidade, a gente classifica como o inimigo. Dentro da família, às vezes, a gente tem dificuldade de relacionamento. Nem todas as famílias são perfeitas. Aliás, é raro uma família perfeita no planeta Terra, né? A família é aquele grande laboratório onde estamos situados para aprender a desenvolver esse amor, para ajustar as arestas. Não é verdade? Mas, às vezes, nós encontramos grandes dificuldades dentro da família. E, às vezes, na condição dos nossos próprios filhos. Muitas vezes, nós temos 4 filhos. Educamos do mesmo jeito. Damos as mesmas oportunidades. Mas, se olharmos atentamente para eles, nós vamos perceber que, embora todo o nosso esforço, o aprendizado é captado de forma diferente. Não é? A gente percebe que uns são mais amorosos, atenciosos, outros são mais estabanados, né? Não estão nem aí. Não é verdade? Outros atendem com mais serenidade os conselhos, aprendem os hábitos, as atitudes, e outros vão por outro caminho. E nós que somos pais, ficamos pedindo aos bons espíritos, nas nossas orações, meus bons espíritos, dá juízo a esse meu filho. Né? Fazei com que esse meu filho volte para o caminho reto. Doutor Bezerra de Menezes, me auxilia. Não é assim? Então, às vezes, dentro da família, nós encontramos também animosidades. Entre irmãos, às vezes, levados pelo ciúme, levados pela ignorância, nós encontramos. Mas Jesus diz, só aquele que ama é que é merecedor desse reino dos céus. Então, a tarefa para nós, ela é uma oportunidade que Deus nos dá. Mas eu volto à questão. Por que Jesus, de uma forma simples, mas afirmou de forma categórica que nós devemos amar os nossos inimigos? É uma pergunta. Quem mais tem uma resposta? Nós estamos conversando.
que nós devemos amar os nossos inimigos. Estão corretas, mas há uma razão preponderante. Todos nós somos espíritos. Então, quando nós nascemos ou reencarnamos, nós trazemos uma proposta, que é de evolução. E nessa evolução, nessa caminhada, nós somos defrontados com opositores, com adversários e também com aqueles que nós amamos. Não é verdade? Bom, amar aqueles que nos amam é fácil, então a gente não vai nem entrar nesse mérito, porque a vida segue cor-de-rosa. A caminhada ela é reta, né? Os objetivos traçados são alcançados. Porque nós vamos receber ajuda daqueles que nos amam, daqueles que nós queremos bem, como também vamos ajudar. Mas amar os inimigos. Então, se nós saudarmos somente aqueles que nos saúdam e amar somente aqueles que nos amam, qual é a recompensa que nós temos? Nós não estamos fazendo nada de especial. A mesma coisa de falar, eu não faço bem, mas não faço mal, mas também faço bem. É responsabilidade. É responsabilidade. Porque tem pessoas, tem criaturas que dizem assim, eu não faço o mal, eu não desejo o mal. Mas no momento que aquela pessoa que nós consideramos opositor, adversário, está em dificuldade, nós também não fazemos o bem. Nós ficamos em cima do muro, né? E aí a gente diz assim, é problema dele. Está vendo? Ele está sofrendo esse problema pelas atitudes dele. Então, a gente considera como se fosse uma pessoa à parte do nosso mundo. E não é. Porque todos nós que estamos no planeta Terra, nós estamos aqui com um objetivo de caminhar, de avançar em direção a esse reino de Deus. E ninguém avança sem auxiliar o outro. Mas há uma razão. Já que nós somos espíritos, no momento do desencarne, se esse inimigo foi nutrido durante a sua existência física, pela nossa raiva, pela nossa indiferença, pelo nosso desprezo, pela nossa poder de humilhar, ele vai guardar contra nós, não é? Aquele ódio, vai alimentar aquele sentimento de vingança. E livre da carne, a gente sabe que não tem obstáculo para o espírito, né? Ele é livre. E livre, muitas vezes pela nossa ação, né? De indiferença, de mágoa, de ressentimento, de não querer dialogar com ele, Deus permite que ele possa nos atacar. Então, ele é um instrumento de Deus, esse inimigo é um instrumento de Deus para que a gente possa acordar. E eu acho que dentro da doutrina espírita, todo mundo conhece, né, a obsessão. Né? A obsessão, muitas vezes esse espírito, ele fica ali, né? Espiritualmente, atrapalhando o nosso caminho, dizendo assim, está vendo? Você não deu oportunidade, você não soube me compreender, você não soube me entender, agora vamos ver como é que fica, né? E ele, através da sua influência perniciosa, de ódio, de ressentimento,
de vingança, nos atormenta. E às vezes a gente diz assim, nossa, eu não sei, a minha vida parece que não caminha para frente. Né? Eu só vivo doente. Eu só vivo com aquela fixação mental. E nós não ajudamos. Continuamos no mesmo padrão vibratório semelhante ao dele. Porque quando nós nos lembramos mentalmente desse nosso adversário, desse nosso oponente, de que forma nós vamos nos lembrar? Tá vendo? Ele mereceu mesmo, né? Se lembra, fulano, daquele fulano que estava aqui? Nossa, você via como ele se comportava? Eu não gostava dele, né? Não era uma pessoa boa de se conviver, de se ter amizade, de confiar. E a gente acha que ele não está ouvindo. Ele está ouvindo. Quando a nossa atitude deveria ser uma atitude de cristão, né? Vamos nos lembrar bem dessa pessoa. Nas nossas preces, que é aquele momento da nossa ligação com o alto, vamos nos lembrar dele, dizendo, olha, já que nós, né, por orgulho, por vaidade, né, por milindres, nós não tivemos a capacidade de chegar e dizer assim, olha, me desculpa, houve um mal-entendido enquanto estávamos no caminho com ele, olha, houve um mal-entendido da minha parte, você me desculpa, né? Que esse trabalho deveria ser feito enquanto nós estávamos juntos, então, pelo menos enquanto ele está desencarnado, na nossa oração, vamos, na nossa prece, rogar ao Senhor da vida que ele seja envolvido por muita luz, né? E esquecer, né? Esquecer as dificuldades inerentes dele, porque também são nossas dificuldades. E certamente esse inimigo que está no plano espiritual, ele vai se sentir tocado. Ele vai se sentir tocado. Porque ninguém pode resistir ao amor. Ele vai se sentir tocado. E quem sabe se num futuro próximo ou distante, nós possamos tê-lo no seio da nossa família. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um tema sobre indulgência. E o que é a indulgência? Quando é que a pessoa é indulgente? O que é a indulgência? É o perdão, né? É quando você sai de você e se coloca no lugar do outro e compreende e entende. Não é verdade? E se você entende, você se pergunta, será que eu faria melhor? A gente não sabe, porque ninguém consegue passar pelas mesmas provas do outro. Cada um tem sua prova. E cada um sente a sua dor de forma diferente. Não é verdade? Cada um sente a sua dor. Às vezes a dor pode ser até igual, né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma doença. Às vezes a doença vem em duas pessoas diferentes, mas as duas pessoas sentem a doença de forma diferente, a dor de forma diferente. Até a gente diz assim, a dor dela ou a dor dele é maior do que a minha. É porque a forma diferente de como nós vemos ou observamos essa dor, como nós sentimos essa dor. Se for um espírita,
que entende a doutrina, diante dessa dor, ele vai dizer assim, não, é necessário para que eu possa crescer. Né? Então, ele vai desenvolver nele o quê? A resignação, a confiança, porque ele entende que tudo passa na vida. Nada é eterno. Né? Nem nós somos eternos, nós somos imortais. Eterno, só Deus. Né? Nem nós somos eternos. Então, para o espírita, ele tem uma visão diferente. Agora, para o cético, aí a atitude é outra. Eu não mereço, né? Deus é injusto. Por que é que eu fiz para merecer isso? Por que tudo isso? Né? Então, a dor ela é sentida de acordo com a nossa evolução espiritual. De acordo com as nossas crenças. Né? Para o espírito desencarnado, para o espírita, é importante ele saber perdoar. Porque, livre da matéria, nós somos como pássaros. Podemos estar em qualquer lugar, a qualquer hora. Basta que nos chamem. E nos chamam através de quê? Do nosso pensamento. Então, é importante a indulgência? É. Às vezes a gente faz algumas afirmativas equivocadas diante da atitude de um irmão nosso, dizendo, eu vou criticar. Eu vou falar tudo o que a pessoa precisa ouvir. Quando Jesus ele afirma, não julgueis para não seres julgado, ele não foi contra a crítica. Ele não disse, olha, você vê o erro e não pode criticar o erro. Ele não afirmou isso. Se você vê o erro, deixa a pessoa continuar errando, porque isso faz parte dela. Jesus não falou isso. Às vezes a gente lê o Evangelho ao pé da letra e entende que diante do erro, a gente tem que ficar mudo, né? Tem que ser omisso. Não é proibido fazer a crítica. Agora, como a gente faz a crítica? Aí é que está o erro. Porque a gente observa, até mesmo, faça uma experiência dentro da família. Como é que a gente critica um filho diante do erro? Vocês já pararam para pensar? É gritando, não é? É nervoso. É dizendo para o filho, tá vendo? Você não faz nada direito. Faz tudo errado, né? É um cabeça dura. Não é verdade? Não é isso? Não é assim que a gente critica? Respondam sinceramente. Nós estamos auxiliando? Hã? Nós não estamos auxiliando. Nós estamos apenas, primeiro, vibrando de forma negativa, né? Porque nós estamos dizendo aos nossos filhos, que são aqueles que nós amamos, né? Que eles são zero à esquerda. Então, ele já começa a absorver. Olha, eu sou teimoso, eu sou preguiçoso, eu sou um rebelde. Então, ele começa já a absorver essa energia. Aceitar, né? E, e fica de acordo com essa energia. Né?
Tanto que quando ele apronta, ele já diz, não precisa falar, eu já sei o que você vai falar. Não precisa mais. Eu já sei. Né? Então, como é que nós vamos auxiliar esse irmão nosso, cuja responsabilidade é nossa de educarmos? Frente ao erro, chegamos de uma forma serena, tranquila. Se a gente está com aquela raiva, né, que nos deixa vermelho, vamos beber uma água, deixa passar um tempo. Aí, no momento oportuno, a gente chega e diz assim, meu filho ou minha filha, venha cá, vamos conversar. É conversando que a gente se entende. Não é gritando. É conversando. E aí a gente vai mostrar o porquê. O porquê que aquela pessoa, aquela criaturinha, não deve reincidir novamente no erro. É dessa forma. É mostrando os caminhos para aquela pessoa. Mas o caminho reto, não é o caminho tortuoso. Se a gente diz, tá vendo, você é rebelde, você é preguiçoso, você não serve para nada, que é o que a gente fala, né? Porque no momento da raiva, a gente fala até, no momento da raiva, os pais falam coisas até que eles não imaginariam falar. Porque no momento da raiva a gente não pensa, a gente não elabora o pensamento. Então, vamos deixar passar, né, aquele momento para ter um diálogo mais harmonioso, sereno, um diálogo que possa realmente educar. Com o inimigo é a mesma coisa. A gente não pode chegar com ele e gritar, né? E dizer, você só apronta, ser um companheiro de trabalho, que a gente sabe que, de vez em quando, ele está tentando puxar o tapete. Não adianta gritar com ele. Não adianta. É pura perda de tempo. A gente tem que ser inteligente. Então, a gente tem que chegar um momento e tranquilamente, serenamente, levando argumentos. Porque a gente tem que ter argumentos. Não adianta conversar sem argumento. A gente tem que ter argumento e dizer, olha, meu amigo, vamos conversar? Vamos tentar encontrar um caminho? É mostrar que nós não desejamos mal. A indulgência nos faz isto, né? Faz a gente se colocar no lugar do outro. Olha, ele carrega algumas dificuldades. E a gente sabe quais são as pessoas que carregam dificuldades, né? Às vezes, no próprio ambiente de trabalho, a gente vê aquele que é maledicente, aquele que gosta de fofoca, aquele que gosta de arrumar bagunça. A gente sabe. Ou não sabe? Quando nós trabalhamos, a gente sabe. A gente se conhece ou conhece aquele grupo que está conosco. Né? Então, vamos tentar manter uma harmonia. Amar o inimigo não quer dizer que eu tenha que trazer aquela pessoa para dentro do meu lar, oferecer o chazinho com bolachinha, mandar buscar o cacau show para ele, né? Parabenizá-lo pelas atitudes equivocadas. Não é isso. Amar o inimigo é fazer todo o bem quando for possível. É claro que eu não posso ter com ele o mesmo tempo. É claro que eu não posso ter com ele o mesmo sentimento, né, que eu tenho com um amigo. Mas eu posso respeitá-lo dentro da condição que ele se encontra. Eu posso trazê-lo para o meu lado. Né? E de que forma eu faço isso? Não desejando mal. Não ficando contente quando algo de
grave ou aconteça a ele. Não ficar vibrando negativamente, né? Tomara que ele se dê mal. Está vendo? Ele está aprontando, uma hora ele vai encontrar também para ele aprender. Não. É sempre vibrar positivamente. Embora eu não tenha que trazê-lo para dentro da minha casa. Mas conviver de forma harmoniosa, conviver num ambiente de paz e de serenidade, isso eu posso trabalhar para alcançar. Posso ou não posso? Então, Jesus, ele é muito sábio. Aliás, ele é um espírito crístico, né? Falar dele é não ter palavras para qualificá-lo, né? É um espírito crístico cuja evolução foi feita em mundos diferentes do nosso. E quando ele chegou aqui, ele já estava pronto, ele sabia o que ele ia encontrar, como ele ia conviver, de que forma ele iria conviver e o que iria acontecer com ele. E ele é o maior exemplo, né, que nos foi, exemplo vivo que nos foi dado durante a vida dele. Durante todo o curso da vida dele, ele só encontrou pessoas que buscavam caluniá-lo, né, chamá-lo de impostor, né, de tentar pegá-lo em qualquer atitude para que ele pudesse ser preso. E, no entanto, Jesus sempre, em todos os momentos, a sua atitude era de amor. Que ele possa nos auxiliar, que a gente possa repensar, né? É um bate-papo, a gente não tem a fórmula, né? A fórmula cada um de nós tem que buscar, é um bate-papo, mas que a gente possa chegar em casa, quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que possa abrir no capítulo 10 e vai observar lá ensinamentos belíssimos dados pelos Espíritos. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa sair daqui mais fortalecidos. E eu estou à disposição de vocês. Bom dia a todos, meu nome é Jussara. Muitas vezes, quando eu saio aqui da palestra, né, sempre a gente sai para almoçar, a gente comenta a respeito do assunto do cuidado aqui na casa, né, do caminho. E umas semanas atrás, aí conversando com as minhas amigas, e uma delas comentou que, como no tema de hoje, né, que tem indulgência a dar o perdão, então ela acha que não precisamos dar perdão, porque se a gente perdoa é porque nós estamos afirmando que estamos aqui, que o erro é nosso. Então, no caso, eu tenho que perdoar meu inimigo. E daí não é minha opinião, não, tá? Apesar que é difícil perdoar inimigo. É difícil, muito difícil. Então, que se a pessoa perdoa é porque ela está consentindo um erro. E o que você acha? Eu acho que não. Eu acho que o perdão, apesar que eu acho que quem perdoa é Deus, né? Porque nós não temos toda essa capacidade de perdão, né? A todo momento nós estamos pecando. Mas o momento do perdão, de reconhecer esse erro, nos ajuda a nos desenvolvermos. Como estamos caminhando pelo lado espiritual, né, estamos tentando entrar nesse caminho, né, que também é difícil. Então, o perdão, né, sentir, né, esse erro e chegar para a pessoa e falar, puxa vida, desculpa, né, eu errei. Já é uma ajuda, porque nós não somos perfeitos, né, como foi dito aqui, né, não existe perfeição somente de Jesus. Né? Então,
a gente não perdoa, é porque a gente guarda um sentimento de que a gente está na posse da verdade absoluta. E, diante desta verdade absoluta, nós esquecemos que nós não temos a verdade absoluta. A nossa verdade, ela é relativa. Um exemplo, falando da nossa vida, quantos de nós já não mudou no curso da nossa vida? E quem tinha 15 anos, 18 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70, não mudou de opinião. Né? Quantos de nós, por exemplo, na fase de 20 anos, nós pensávamos de uma forma, né? E acreditávamos, aí chega com 30, a gente diz, não, eu estava equivocado, eu preciso mudar, né? Eu preciso modificar essa forma de pensamento. E a gente vai relevando. Quando a gente chega numa fase de 70, muitas coisas a gente releva hoje em dia. Não é verdade? Quem tem 70 anos aqui sabe. A gente vai relevando. Né? Então, a gente vai fazendo essa caminhada. Não é verdade? Quem não perdoa é porque ela acha que ela tem a verdade absoluta. Então, se ela tem a verdade absoluta, ela não admite o perdão. Porque para ela o perdão significa um momento de fraqueza. Mas o perdão, ele é indispensável para que a gente tenha paz. E não é aquele perdão, entre aspas, né? Porque tem muita gente que diz, eu perdoo, mas não quero mais ver. Eu perdoo. A gente vê a pessoa, atravessa. Eu perdoo, mas não dá um bom... Não, o perdão de fato, né? Onde você, através da indulgência, você reconhece você e compreende que você também pode cometer os mesmos equívocos. E o perdão nos traz um grande benefício, né? O perdão faz com que a nossa alma se torne mais leve. Como deve ser difícil a pessoa guardar em si, dentro de si, um rancor. Como deve ser difícil a caminhada quando a pessoa tem a intolerância, né? Deve ser difícil, né? Eu acho que o espírito deve caminhar de forma mais pesada, né? Diferente daquele que perdoa, eu perdoo, deixa para lá, eu entendo, né? Eu compreendo, vai ver que estava com algum problema, porque às vezes a gente faz bobagem porque a gente tem problemas, né? E não sabe desenvolver ou encontrar as soluções adequadas pelos problemas. Né? Mas perdoar é bom, gente. É muito bom. Tá bom. Vai estar agora envolvido, né? Todo amor, a luz do Pai Maior. Vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, no envolvimento dessa luz, da paz e amor. Vibremos pelos enfermos, para que essas vibrações lhes cheguem em forma de medicamento, para que possam aliviar suas dores do corpo e da alma. Vibremos para os lares em desarmonia, para que haja sempre paz, amor e respeito. E vibremos pelos nossos lares, para que toda essa luz, essa paz e esse amor se estenda por todos os cômodos e envolva todos que conosco convivem.
E assim, mais uma vez, agradecemos, Pai, pela oportunidade abençoada de aqui estarmos. E que possamos seguir essa nova semana com muita saúde, alegria e disposição, refletindo sobre tudo que aqui nos foi passado e fazendo o nosso melhor hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.